Bom dia a todos, obrigada por estarem conosco para acompanhar a nossa videoconferência de resultado do terceiro trimestre de 2024. Estamos aqui ao vivo da nossa sede em São Paulo e vamos dividir esse evento em três partes. Primeiro, o nosso CEO, Mário Leão, vai falar sobre os principais destaques do período e os direcionamentos para o crescimento dos próximos trimestres. Depois, o nosso CFO, Gustavo Alejo, vai fazer uma análise detalhada do nosso desempenho. E, por fim, teremos a sessão de perguntas e respostas. Eu vou passar agora algumas instruções. A gente tem 3 opções de áudio na tela. Todo o conteúdo em português, todo o conteúdo em inglês ou o áudio original. Para escolher a sua opção, basta você clicar no botão que está no centro inferior da sua tela. Para fazer uma pergunta, clique no botão da ícone de mão, que também está na parte inferior da sua tela. A apresentação que faremos agora já está disponível para download no nosso site de RI. E agora, eu passo a palavra ao Mário para iniciar a apresentação. Olá, bom dia a todas e todos. Um prazer estar aqui com vocês, 10 e quase 5 agora. Eu vou começar como sempre, com um resumo do trimestre, os números, grandes mensagens, e depois eu vou passar uma palhinha rápida por alguns dos aspectos que nos trouxeram aqui e, obviamente, temas estratégicos que a gente vai conseguir focando. Para começar, aqui à esquerda, a gente mostra, começando pelo número, a gente tem um lucro trimestral de 3.660, arredondando 3.700, que é um crescimento, de novo, de 2 dígitos tri contra tri. A gente tinha feito 10% tri contra tri dos 3 bi do primeiro tri para o segundo. A gente faz de novo um crescimento trimestral de 2 dígitos e, mais ainda, um crescimento importante na base interanual. Tão ou mais importante do que o número em si, obviamente a gente gosta do número, mas a gente fica contente de progredir mais um passo na direção da rentabilidade. Vocês vão me ouvir falar, eu e o Gustavo, bastante no tema da rentabilidade. A gente continua bastante focados em conseguir ter uma operação que cresce rápido em rentabilidade e volta a ter patamares como a gente já teve historicamente, mas com um mix muito mais diversificado, com um mix muito mais sustentável, como que a gente está construindo ao longo desses últimos anos. Então a gente chega a um ROTE de 17%, que é um crescimento relevante na base tri contra tri, 1,5%, e numa base anual ainda maior. Alguns destaques de grandes linhas, a gente faz agora numa base comparativa do terceiro tri ano contra ano. A gente tem uma margem financeira que cresce de 16%, isso aqui por uma performance em praticamente todas as linhas em volumes distintos, mas a gente cresce margem financeira de crédito, de passivos, a gente cresce com o mercado e cresce com clientes, 16% contra um crescimento de carteira de só, entre aspas, 6%, então a gente está no fundo produzindo mais em cima de uma base de crédito, uma base de RWAs, que cresce, mas cresce num mid-single digits, a gente consegue crescer margem financeira bem mais do que isso. O que está alinhado com a nossa estratégia de extrair cada vez mais valor da nossa base de capital esse que vai continuar expandindo, obviamente, mas a gente quer cada vez mais tirar valor e com isso acelerar a agenda de rentabilidade. Em comissões a gente também tem um ano contra ano bastante positivo, de 13%, é possivelmente dos melhores percentuais ano contra ano que a gente jamais teve. A gente vai ver daqui a pouco com o Gustavo que também na base trimestral a gente tem um crescimento de quase 3%, com performance bastante positiva em várias das nossas linhas, o que reforça o que eu tenho comentado aqui com vocês já há alguns anos, da nossa estratégia absolutamente focada de diversificação da linha de resultado, diversificação dos macro portfólios de negócios. A gente também tem uma performance positiva em captações, 5% no ano contra ano soa um número modesto, mas a qualidade com a qual a gente está construindo esse número, a gente vai detalhar daqui a pouco para vocês, para mim é mais importante. A gente poderia estar crescendo a 2 dígitos em captações com bastante tranquilidade, mas a gente está fazendo um esforço de mudar o mix de captação do banco, a gente está fazendo um esforço de ir muito mais para o varejo, muito mais para a pessoa física, e no que a gente paga de captação em depósitos e letras, a gente está baixando de forma material e de forma rápida o nosso custo de funding. Então, a nossa expansão de margem financeira tem muito a ver com saber também como a gente aloca o capital do ponto de vista de ativos e como a gente aloca também o nosso balanço de captações. E para finalizar a coluna do meio, do ponto de vista de custo de crédito, de provisionamento, a gente tem um provisionamento que cresce 5% no ano contra ano, que é, de novo, abaixo do crescimento da carteira,
o que mostra que a gente está numa gestão anual e também numa gestão trimestral caminhando bastante bem. Só passando rápido pela direita aqui, a gente comenta como grandes pilares estratégicos. São temas que a gente vem falando e a gente vai detalhar cada um deles um pouco mais. O primeiro não podia ser diferente, a gente continua com a agenda, que é uma agenda que eu comento com vocês para fora, mas obviamente a nossa agenda de todos os dias aqui dentro do Santander. A gente chama de obsessão pela principalidade, que a gente no fundo explica para os próprios clientes, queremos ser o banco mais presente na sua vida, na vida dos nossos clientes, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A transacionalidade, cada vez mais, ela é chave para a diversificação do nosso negócio. A gente não quer demonizar o crédito, obviamente, o crédito é um elemento importante do nosso resultado, mas a gente quer ter um crédito diversificado em si. A gente teve um crédito muito concentrado nas faixas de renda mais baixas ao longo dos anos. A gente quer ter um crédito diversificado, mas a gente quer ter também muito mais comissões, a gente quer ter muito mais passivos e outros resultados. A gente quer crescer no crédito focado no retorno sobre capital, então essa agenda também bastante obsessiva de como eu aloco minhas fichas de capital, que como todo banco tem fichas finitas de capital, onde a gente pode alocar esse capital e que traga mais retorno não só no crédito em si, mas na relação, na visão ampla com o nosso cliente. A gente vai falar um pouco daqui a pouco de investimentos, que tem sido um pilar bem importante nosso nos últimos anos e continua sendo. Eu vou trazer aqui alguns dados que mostram que a gente está claramente caminhando no sentido certo. E a gente traz um elemento novo, sim, que é um novo posicionamento nosso com pequenas e médias empresas, uma nova grande campanha, uma nova assinatura, um relançamento de marca, que eu vou comentar mais daqui a pouco. Indo aqui para esse é um slide que a gente traz novo, eu vou passar rápido por ele, mas é só para a gente fazer, de certa forma, um apanhado, um wrap-up do que foi a agenda nesses últimos 4 anos. Esses últimos 3 anos, principalmente, foi uma agenda em que a gente traz uma nova definição estratégica voltada para a diversificação, eu já citei isso. A gente foca em alguns grandes pilares e, a partir desses pilares, desenha aonde a gente tem que investir mais. Então, claramente, a gente precisava investir mais no pilar investimentos. A gente faz uma série de investimentos, cria uma área de assessoria, que é o AAA, a gente faz um revamp no nosso alta renda, que é o Select. A gente investe muitíssimo em tecnologia e passa a ter um portal de investimentos que a gente nunca teve. Então, esse é um dos exemplos. Em comissões, a gente foca em várias iniciativas, algumas delas já começam a trazer frutos. Vocês veem como a nossa conta de seguros tem evoluído bastante, mas a gente está evoluindo muito em consórcios, está evoluindo, claro, na agenda do atacado, com um ano desafiador em alguns aspectos, mas a gente também está construindo um banco de investimento que a gente nunca teve. Então, a gente foca em grandes pilares e passa a investir nesses pilares, e a gente vai comentar mais de alguns deles daqui a pouco. A gente ancora esse redesenho de portfólio com uma visão de recuperação de rentabilidade. Então, vocês vão ouvir algumas vezes falar sobre disciplina de alocação de capital, sobre foco no retorno. A gente quer sim crescer, mas a gente antes quer ser mais rentável do que ser maior ou mais grande, como se fala em espanhol. A gente vai ser os dois, mas na ordem a gente quer ser mais rentável e, com isso, construir uma agenda de crescimento muito mais saudável. A gente faz tudo isso com um uso enorme de tecnologia, claro, tecnologia e banco não são coisas dissociáveis. Vocês vão ver tecnologia citada aqui em várias páginas, e eu prefiro fazer dessa forma do que ter uma página de tecnologia como se fosse um tema separado. Tecnologia está embedado em tudo. E a gente sim, nesses 3 anos, fez um trabalho de redução de risco relevante e uma reconfiguração do portfólio. Daqui para frente, a gente, claro, continua a evolução e continua a extrair valor desses 4 blocos que eu citei, mas a gente entra mais a fundo em 3 mensagens que eu queria deixar aqui, que a gente vai desenvolver com vocês ao longo dos próximos trimestres. O primeiro é que, de fato, o foco, se eu pudesse sintetizar, o foco do que a gente quer com os clientes é a criação de valor. A gente quer que cada cliente se sinta valorado e não de uma forma homogênea. Eu quero que cada cliente se sinta, de fato, numa relação única e exclusiva com o Santander. Seja ele um cliente de rendas massivas, seja um cliente do private, seja uma grande empresa ou um pequeno microempreendedor. A gente vai fazer isso, claro, amparado por muita tecnologia, senão é impossível cobrir de forma hiperpersonalizada, como a gente fala aqui, o nosso cliente massivo. A gente quer hiperpersonalizar nossa relação com todos os PFs e PJs que a gente tem mais de 65 milhões de clientes, então só dá para fazer isso com muita tecnologia. A tecnologia, claro, ajuda a experiência do cliente, o UX que a gente fala aqui, e também a redução do custo de servir. A gente está indo bastante forte nessa agenda, a gente está ganhando no massivo, eu já vou comentar, uma redução importante ano contra ano, e a gente tem que fazer muito mais. E, de novo, disciplina de alocação de capital com foco na recuperação do ROI. À direita, os nossos pilares que vocês já conhecem, então não custa recapitular muito rápido. Centralidade no cliente, são 5 pilares estratégicos do Santander no Brasil, e vocês vão ouvir a gente repetindo isso. Estratégia a gente não pode mudar a cada tri, então a gente vai consistentemente em busca desses 5 pilares. Centralidade no cliente, não podia ser diferente. A gente tem
um ativo que poucos bancos têm no Brasil, que é uma escala já enorme. A gente tem todos os produtos que a gente precisa ter, a gente tem muitos dos clientes que a gente precisa ter, e a gente quer, obviamente, continuar crescendo e está crescendo. A gente está cada vez mais diversificado com o portfólio. A gente já tem um legado positivo de experiência em crédito, de experiência em eficiência, e a gente tem que take it to the next level, levar para o próximo nível. E a gente, claro, tem o elemento pessoas e tecnologia como chave da nossa estratégia. Falando aqui um pouco do tema centralidade no cliente, aqui à esquerda tem só as imagens dessas 3 grandes campanhas que a gente fez esse ano. Esse ano o Santander passa a assinar de uma forma diferente, ele passa a assinar Começa Agora, então a assinatura de 7, 8 anos que a gente usou todo esse tempo, enfim, teve o seu propósito, a gente passa a assinar de uma forma diferente, de uma forma muito mais próxima, muito mais humana. E o Começa Agora, a campanha que a gente lança exatamente 6 meses e um dia para ser exato atrás, que ela deriva no Santander Select para o Começa em Você, que é o que está aqui no meio, e agora, semanas atrás, a gente lança nosso novo posicionamento de pequenas e médias empresas, que eu vou comentar mais daqui a pouco, que é a mensagem do Começa Todos os Dias. No fundo, o Começa é o grande moro, né, a grande mensagem que a gente quer mandar daqui para frente para os clientes, que é: eu quero estar com você todos os dias, eu quero estar com você começando. Aqui no meio a gente comenta alguns desses pilares estratégicos dessa visão integrada do cliente. Então, para reforçar, a gente gosta do cliente que só consome um produto do Santander, mas a gente quer, de fato, ter uma relação completa com esse cliente. Então, a gente mais e mais quer converter os clientes que a gente chama de monoprodutistas, os clientes que têm um consumo, para que sejam clientes correntistas do banco, que têm uma relação transacional conosco. Então, eu vou converter mais e mais o cliente que é puro imobiliário no cliente do cartão, o cliente que é puro cartão no cliente da conta, o cliente que não faz o Pix conosco, apesar de consumir o cartão e assim por diante. Para isso, a gente está evoluindo de forma bastante acelerada em tecnologia, a indústria inteira está fazendo isso, a gente está buscando se diferenciar. E aqui a mensagem mais importante que eu queria deixar é: o crédito continua sendo chave, claro, mas o crédito ele é um meio para chegar no cliente, é um meio para chegar na relação transacional e na relação principal com o cliente. Então eu quero que o crédito seja sim bem precificado, e ele está sendo cada vez melhor precificado, vocês já vão ver na evolução dos nossos volumes, spreads, que a gente está evoluindo positivamente a nossa precificação, mas eu quero que o crédito seja um meio para chegar no fim, que é a relação principal com os clientes. A gente evoluiu no NPS, aqui eu cito a PF, evoluindo 11 pontos em 2 anos, não é menor. Com a frenagem grande que a gente deu em 22, a gente teve uma queda no NPS, como a gente mede internamente e também no competitivo, e a gente está recuperando bastante isso nesses anos, com um apetite que eu diria que não mudou materialmente, mas com experiência do cliente muito melhor. Esse é o melhor nível de NPS PF que a gente já teve e, obviamente, a gente ambiciona muito mais. À direita eu cito alguns exemplos, a gente evolui na jornada digital bastante ano contra ano também, e a gente evolui nos canais assistidos, como a gente chama, na jornada acompanhada. O NPS das lojas é o que eu queria destacar aqui com vocês, bem abaixo à direita. A gente está com o NPS de 80 nas lojas, esse é o NPS do atendimento, que mede como o nosso novo modelo de lojas, em que a gente atende todos os clientes e não tem mais o senso da loja ser dona da base de clientes. Os clientes agora são do banco, do segmento PF, do segmento PJ. A gente, no fundo, está atendendo muito melhor e melhor do que a gente jamais atendeu. Aqui a gente dá um zoom em transacionalidade, tem grandes mensagens aqui, eu vou focar em algumas. Obviamente a transacionalidade, ou seja, a gente está presente no que o cliente consome, no que o cliente transaciona no dia a dia, é possivelmente a principal definição de principalidade. A gente tem 3 grandes blocos de principalidade aqui no Santander. A gente chama de transacionalidade, como esse primeiro que vale para todos. Tem o pilar de crédito, para aqueles que tomam crédito mais estruturado, de médio e longo prazo, como um consignado, como imobiliário e financeira de veículos. E a gente tem um terceiro bloco que vale para alguns, que é o bloco de investimentos. Mas transacionalidade é o bloco mais comum, é o que principalmente mede a relação próxima que a gente tem, sermos o banco mais presente na vida dos clientes. O cartão representa isso melhor do que qualquer outro produto, e a gente tem dados bastante positivos para comentar de cartões. A gente tem um spending que cresce 10%, um spending médio que cresce 10% ano contra ano. E aqui eu acho que a gente está só começando, a gente tem muito mais ainda para capturar, porque a gente tem crescido a nossa base de cartonistas ativos, como a gente chama. A gente continua num bom ritmo de vendas, um ritmo com clientes muito mais do que não clientes. A gente tem 87% dos clientes correntistas, que é um crescimento de 3 pontos, inclusive ano contra ano. A gente tem um aumento do índice de ativação, então a gente não só está vendendo mais cartões, mas a gente está ativando mais no M3, como a gente chama no jargão, ou seja, 3 meses depois da venda, eu ativo mais 5 pontos percentuais, não é menor isso. E a gente tem um NPS de 86 aqui em cartões, que é bem positivo.
A gente está trabalhando numa plataforma nova, ou seja, nos sistemas novos de cartões junto com o grupo. Um dos benefícios da gente ser parte de um grande grupo é esse, a gente pode desenvolver coisas juntos. E o novo sistema de cartões, que a gente já está no fundo aplicando para os cartões de débito, e o ano que vem a gente vai entrar no crédito, ele é todo desenhado na cloud, vai trazer ganhos enormes de eficiência, flexibilidade, agilidade e custo. Então, eu quis citar aqui porque é um exemplo bacana do que a gente está fazendo em conjunto com o grupo. A gente tem o nosso Select Global, que é a nossa plataforma de conta internacional. E aqui, falando um pouco da transacionalidade, a gente tem trazido na PF a dimensão do cross-sell cada vez mais forte. Então, aqui um dado que vale mencionar, né? De uma base 100, a gente aumenta para 107 o quanto que comissões significa da receita total. Ou seja, a gente cresce 7 pontos mais as comissões do que o resto, o que significa que a gente está de fato caminhando nessa diversificação. A gente tem, como eu falei já, tecnologia de novo aqui presente e está totalmente embarcada na jornada dos clientes. A gente na jornada do Pix, o Pix é o produto mais básico e mais padrão de toda a indústria, sim, mas a gente melhora o NPS nosso no Pix em 16 pontos ano contra ano. Não é que ele era ruim, ele estava em 60 e alto, mas agora ele está em 83, então obviamente uma evolução clara. A gente passa a ter um Pix com 2 etapas de jornada. Então aqui só para citar para vocês que mesmo aquilo que já funcionava bem, a gente continua investindo muito e a gente quer ser a melhor experiência do mercado. Falando do crédito bem rápido, a gente aqui concatena algumas mensagens. Eu vou começar com o de baixo da direita, começar com a financeira. Todo mundo acompanha de perto, a gente é a maior financeira e continua sendo de veículos do Brasil. A gente tem um crescimento de 20% de carteira ano contra ano. A gente tem isso com o over 90 reduzindo. A gente tem receitas líquidas crescendo 33% ano contra ano e custos planos. Não é fácil crescer 20% de carteira ano contra ano com custos planos, porque tem muito custo variável. Isso mostra também a nossa jornada de eficiência, de estar sempre buscando fazer mais com menos ou no máximo mais com o mesmo. Então a financeira continua tendo uma performance bastante boa, o NPS de 91, que deixa a gente muito orgulhoso. A gente tem parceria com quase todas as grandes montadoras do Brasil, 6 de 10, e a gente tem um cross-sell com o banco que cresce quase 100% ano contra ano. Para dar um número para vocês, a financeira só esse ano vai trazer mais de 500 mil clientes que seriam monoprodutistas da financeira e viram clientes ativos do banco. Então a nossa jornada de ativação de clientes, de captura de clientes, passa muito pela financeira. À direita em cima eu comento só rapidamente do massivo. O massivo, de uma base de um ano para cá, a receita líquida, ou seja, a receita bruta menos o custo de crédito, sobe 113%, então a gente vai de uma base 100 para 213, o que significa que a gente está, sim, fazendo o nosso de-risking com um portfólio cada vez mais saudável, e a base de custo cai também nesse um ano 12 pontos. Então a gente está abrindo uma mandíbula aqui bastante positiva em como a gente lida com o segmento massivo, e aqui rapidamente o comentário do Select. O Select ele continua crescendo sua participação na PF e obviamente a rentabilidade do cliente Select é muito mais alta. De novo, o crédito, para fechar, ele é um elemento super importante do portfólio, mas cada vez mais a mensagem aqui, ele é um elemento complementar da oferta como um todo. O crédito, ele é importante, ele tem que ser bem precificado, ele tem que ser bem direcionado em termos de qualidade de cliente, de prazo, de volume, mas obviamente ele tem que ser um fim, parte de um fim, que é a relação transacional maior que eu quero ter com os nossos clientes. E a gente vai continuar crescendo o crédito focado em retorno sobre capital. Para fechar, eu dou algumas mensagens sobre o tema da hiperpersonalização, isso a gente vai falar mais ao longo do tempo, mas é mais para deixar o recado de que via oferta customizada em tempo real, via prospecção orientada por dados, jornadas adaptativas, inteligência na abordagem, a gente está cada vez mais indo no micro de precificar por cliente, de dar prazo por cliente, de dar volume por cliente, e isso cobrindo desde o massivo até o cliente mais sofisticado do nosso Corporate Investment Banking. Investimentos, bem rápido aqui, à direita aqui o nosso touro, agora vermelho, o nosso touro da Toro, da nossa corretora digital. A gente fez o rebranding da Toro nesse trimestre, a gente está trazendo cada vez mais a Toro como parte de uma oferta que a gente chama completa e integrada entre a Toro e o Santander. O Santander ele traz o canal humano próximo especializado, representado pelo AAA, pelo nosso escritório próprio de assessores, mas também pelo nosso alta renda, pelo nosso private e também na nossa PJ. E a Toro traz a melhor experiência digital, de corretora digital do mercado. As duas ofertas estão cada vez mais próximas, a gente passa a vender a Toro aqui pelos canais do Santander e com isso a gente já está vendo um aumento ainda maior da volumetria do que a gente já fazia bem na Toro de forma mais independente. O varejo capta acumulado no ano 23 bi, isso é um crescimento de quase 30% ano contra ano.
Tenho certeza que ainda tem muito mais para a gente fazer pela frente, a gente vai fazer. A gente aumenta 10% ano contra ano a base de investidores PF, não é menor, ou seja, a agenda de investimentos está de fato impregnando aqui dentro do banco. O AAA no trimestre faz 6,3 bi, que é o número compatível com o do segundo TRI, e obviamente um crescimento ano contra ano acima de 100 e uma captação líquida por assessor de quase 4 milhões no trimestre, que é comparativamente a players do mercado uma captação bastante potente. Tudo isso com NPS alto e tudo isso direcionado para esse grande pilar que eu quero que seja e está sendo cada vez mais de investimentos aqui no banco. Aqui uma palhinha rápida no novo posicionamento nosso em pequenas e médias empresas. Vocês vão lembrar que no começo do ano a gente lançou um novo modelo de atendimento em que a gente passa a ter os especialistas de pequenas empresas, que a gente chama de empresas 1. Esses especialistas eles não estão mais dentro das lojas. A gente tirou o especialista das lojas e passou a ter os especialistas aonde? Onde mais importa, que é na casa do cliente. Então, os nossos especialistas, que agora são donos de micro-regiões, são milhares espalhados pelo Brasil, a gente continua aumentando esse time. Esses especialistas agora não só cobrem o cliente da casa deles e com isso tem um nível de visitas muitas vezes maior do que a gente conseguia fazer antes, agora eles têm uma nova oferta de valor, que é essa oferta que a gente tangibilizou algumas semanas atrás, na qual a gente busca engajar os clientes PJ, pequenas e médias empresas, de forma muito mais potente do que a gente jamais fez, com solução completa, com jornada de recompensa, junto desse atendimento humano e próximo que a gente já tinha lançado no começo do ano, e com um resgate de um projeto, um programa que a gente tem aqui já há 10 anos, que a gente chama do Programa Avançar, que no fundo é prover conteúdo, seja online, seja presencial, conteúdo sobre empreendedorismo, conteúdo sobre negócio, sobre mercado, para esses clientes, pessoa jurídica. Com isso, a gente pretende dar uma guinada ainda mais forte na direção de dobrar nosso tamanho em pequenas e médias empresas, em pessoas jurídicas do nosso varejo. A gente tem caminhado bem nesse segmento. Não é linear, como eu sempre falo, mas a gente tem uma ambição de, em alguns anos, poder ter um negócio que é o dobro do que ele é hoje. E esse passo, a nova oferta de valor, é um passo fundamental nessa direção. Com isso, agora eu chamo o Gustavo para fazer a revisão dos números e volto aqui para o Q&A. Obrigado. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Agora vamos falar sobre os resultados. A margem financeira segue em expansão no comparativo trimestral e anual. Crescemos praticamente 16%, o que reflete a evolução da nossa estratégia em clientes e mercados. No trimestre, a margem de clientes performou bem, com a priorização de linhas e segmentos mais rentáveis, o que também resultou numa elevação do spread no período. Na margem com o mercado, observamos um desempenho melhor em razão do maior resultado das operações de tesouraria. Estamos comprometidos com uma expansão sustentável a longo prazo, adotando uma gestão ativa de riscos, disciplina nos preços e rigor técnico na alocação de recursos. Próximo slide, vamos focar na carteira de crédito e no trimestre apresentou uma leve queda, resultado da disciplina na busca por maior rentabilidade. Observamos um crescimento de quase 11% no varejo, enquanto que em grandes empresas seguimos com foco na rentabilidade, uma abordagem que tem se mantido desde o segundo trimestre de 2023. Em relação ao portfólio de pessoa física, tivemos uma evolução de 0,8%, com destaque para os produtos de maior transacionalidade, como cartões, que cresceram 2,5% no trimestre. Ainda em cartões, temos apresentado crescimento com qualidade, observando maior concentração na média e alta renda. O spending, como foi falado, tem aumentado devido à expansão e à penetração da base. No consignado, ajustamos as produções frente à pressão na rentabilidade ocasionada pela abertura da curva de juros e dos tetos de taxa. Por outro lado, o mercado de financiamento de veículos ainda demonstra boa dinâmica e crescemos aproximadamente 5% no trimestre e, como mencionado anteriormente, nossa carteira está bem enquadrada em termos de qualidade de crédito. Em pequenas e médias empresas, obtivemos uma importante evolução da carteira de 2% no trimestre, com foco especial em empresas médias. Nesse sentido, vale destacar que estamos preparados para avançar nesse segmento com qualidade e um ritmo adequado. Passando para o próximo slide, mostramos a performance das nossas captações, como já comentado. Registramos estabilidade no trimestre, conforme esperado,
com uma gestão dinâmica de liquidez e disciplina de preços nos passivos. Continuamos avançando na melhoria do mix de segmentos, com a pessoa física crescendo 2 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Otimizamos também o mix de investimentos, de instrumentos de captação, e custos com a emissão de letras financeiras subordinadas, ao mesmo tempo em que comunicamos o call do Tier 1 com liquidação programada para novembro. Para concluir esse slide, a relação entre crédito e depósitos continua nos menores níveis históricos, atingindo 93%. A seguir, vou mostrar o desempenho das nossas comissões. Nesse trimestre, registramos novamente os maiores níveis históricos, decorrente da nossa estratégia de diversificação de receitas, que vem progredindo muito bem. Registramos um crescimento de 3% no trimestre e 13% no ano, com uma boa performance em praticamente todas as linhas. Quero destacar o crescimento de cartões de 3,2% no trimestre e 14,4% no ano. Seguros, conta corrente e asset apresentaram incrementos no trimestre, além de uma evolução significativa em relação ao ano anterior. Um ponto importante é que a linha de corretagem e alocação de títulos, apesar de queda, apresenta um crescimento acumulado em 5% no ano, contra ano. Dentro da linha de outros, que vocês podem ver aqui, a maior evolução no trimestre é atribuída ao bom desempenho de capitalização. Próximo slide, vamos abordar a qualidade dos nossos ativos, em que mantivemos a PDD estável no trimestre, resultado em um custo de crédito de 3,7%, com redução de 60 basis points em 12 meses. A performance do NPL Formation foi positiva, que evidencia a melhor qualidade da nossa originação, chegando a 1,1%. E devido à melhor qualidade das safras, a carteira renegociada já apresenta uma redução de quase 5 bilhões em comparação ao terceiro trimestre de 23, sendo que observamos uma diminuição de 130 basis points em relação à carteira total do último ano. No slide seguinte, trataremos uma visão detalhada da evolução dos nossos indicadores de inadimplência. Nossa concessão continua bem equilibrada e os portfólios estão totalmente enquadrados, como eu disse. Tanto o indicador de curto prazo quanto de longo prazo permanecem praticamente estáveis. O crescimento da inadimplência em SMEs decorre em parte pela carteira renegociada que eu já havia falado no trimestre anterior, principalmente no segmento que abrange empresas com faturamento menor, de até 3 milhões, e pela pressão adicional no segmento de grandes empresas devido a casos de recuperação judicial que vocês têm visto na mídia. As provisões e índices de inadimplência controlados possibilitam a absorção desses eventos sem maiores impactos e ressalto que os indicadores de curto prazo que estão ajustados, sugerindo uma tendência mais positiva adiante. Próximo slide, vou detalhar agora as nossas despesas. Continuamos avançando em nossa busca pela eficiência, focando no controle de custos. Durante esse trimestre, registramos o efeito parcial do novo dissídio, que teve um reajuste de 4,6% e impactou as despesas com pessoal. Nas despesas administrativas, o aumento está relacionado à expansão dos nossos negócios, que é bom. E o crescimento das despesas ficou abaixo das receitas, contribuindo para melhorar a nossa alavancagem operacional. E tivemos melhora sequencial no índice de eficiência, que apresentou uma queda de 3,6 pontos percentuais no ano. Para finalizar a sessão de resultados, vou falar da nossa DRE. Observamos um aumento de 15% nas receitas totais, em comparação ao ano anterior, impulsionado tanto pela NII quanto pela evolução positiva das comissões. Em relação às provisões, registramos estabilidade na comparação trimestral e leve aumento na comparação anual. E mantivemos um rigoroso controle das nossas despesas, resultando num lucro de 3,7 bilhões. Esse resultado corresponde a um aumento de 10% no trimestre. Finalizamos o terceiro trimestre de 2024 com aumento na rentabilidade, apresentando um ROI de 17% e capital principal de 11%. Por fim, quero destacar que permanecemos focados na retomada gradual dos nossos resultados, que tem evoluído conforme nossas expectativas, e nosso objetivo
é a sustentabilidade a longo prazo, com solidez e consistência nos resultados. Com isso, termino minha parte da apresentação e passo a palavra ao Mário para as considerações finais. Obrigado, Gustavo. Aqui só reforçando, para a gente poder pular logo para o Q&A, reforçando 5 grandes ideias que eu queria deixar, que a gente cobriu ao longo da apresentação. Primeiro, de novo, principalidade é sermos o banco mais presente na vida dos nossos clientes. Então, essa mensagem que, quando eu estou girando pelo Brasil, procurando conversar com os clientes, escutar os clientes e não clientes, a mensagem tem que ser essa. Eu preciso ser o banco mais presente na sua vida e tudo, no fundo, leva a isso. Começa com o cliente e a gente desenha estratégias digitais para frente. Segundo grande ponto, essa agenda de principalidade, de novo no jargão interno, essa agenda só acontece se a gente estiver absolutamente abraçados com tecnologia. Eu falava hoje cedo com os funcionários do banco, na nossa transmissão interna, tecnologia não merece uma página ou duas, tecnologia é absolutamente chave, é negócio, é cliente, e se um banco grande como o Santander, digital, multicanal, não entender isso, a gente não vai conseguir ter a agenda de crescimento que a gente busca ter. E a gente vai chegar lá. Terceiro, a gente quer, através de tecnologia, através da experiência humana complementar, a gente quer entregar para os clientes valor, com uma percepção a partir do cliente, não do banco, cada vez mais clara. Isso vale para investimentos, isso vale para o uso do cartão, isso vale para como a gente apoia em temas não financeiros, que são cada vez mais relevantes na nossa oferta. E, sem dúvida, numa experiência hiperpersonalizada, cada vez mais potente. Que o cliente se sinta único, numa conversa única conosco, em que ele só fala uma vez o que ele precisa, o que ele está vivendo, e muitas vezes eu antecipo com dados a demanda desse próprio cliente e consigo trazer para ele a solução antes mesmo dele ter o problema. A gente quer crescer privilegiando o relacionamento como um todo, então a gente quer cada vez mais migrar por oferta, por simplificação e também por tecnologia. A gente quer migrar nossas relações para relações completas com os clientes e é aí que a gente vai alocar, claro, o nosso capital de forma cada vez mais seletiva, cada vez mais clínica, visando sim crescer, mas visando acelerar a nossa agenda de crescimento de rentabilidade como grande foco, como a gente tem mostrado e a gente está trabalhando para continuar mostrando ao longo de todos os próximos trimestres, até a gente chegar num patamar bastante acima do que a gente está agora e, sem dúvida, naquele momento, continuar trabalhando para buscar mais. Para fechar e a gente abrir aqui o Q&A, é um trimestre que a gente fica contente em publicar, é um passo, sem dúvida, concreto na direção certa, com crescimento trimestral, crescimento interanual, um trimestre sem extraordinários, um trimestre, como eu costumo falar, bastante limpo, e a gente está bastante contente com o progresso e com o que vem pela frente, sem dúvida, mais ainda. Então, com isso eu pauso, chamo o Gustavo para a gente poder fazer o Q&A. Camila, com você. Obrigada, Mário. Obrigada, Gustavo, também pela apresentação. E a gente vai começar agora a sessão de perguntas e respostas. A partir de agora, vocês vão poder tirar as suas dúvidas conosco. Para isso, é só clicar no ícone de mão que está na parte inferior da sua tela. A gente vai responder essas perguntas no idioma em que elas forem feitas. E, mais uma vez, eu peço que cada analista faça somente uma pergunta para que todos possam participar. A gente vai começar agora com a XP Investimentos, com o Matheus Guimarães. Matheus, bom dia, seja bem-vindo. Matheus, a gente não está te escutando. Ainda não. Ainda não. Agora vocês me escutam melhor? Agora sim, perfeito. Bom, desculpa, obrigado aí e parabéns pelos resultados e obrigado pela oportunidade de perguntar. Acho que o terceiro trimestre ele é uma materialização de muitas das coisas que vocês vinham sinalizando nos últimos trimestres, né? Quando a gente olha para frente, né, e alinhado com esse cenário macro um pouco mais incerto, o que a gente pode esperar em termos de crescimento, principalmente na carteira de crédito? Acho que seria legal ter uma cor aí e ouvir um pouco de vocês. Claro, obrigado pela pergunta. Aqui eu começo, o Gustavo pode complementar. O que a gente fez esse trimestre foi, a gente teve um
um andar de lado, de certa forma, da carteira, um leve decréscimo, mas você vê a dinâmica portfólio a portfólio em que a gente acelera onde a gente acredita que tem rentabilidade marginal e onde tem cross-sell marginal para a gente obter. E em alguns portfólios, tem efeitos pontuais, claro, em grandes empresas, o Gustavo citou, tem caso, enfim, de um nome específico do atacado, já caso antigo, tem o tema do câmbio, mas ainda assim a gente teria caído a carteira em grandes empresas. Então, o que foi esse TRI? Acho que ficou super claro, foi um balanceamento do nosso capital, que segue crescendo, na direção dos portfólios onde a gente vê capacidade de ter rentabilidade marginal, seja na operação de crédito em si, seja no cross-sell. O que a gente vai fazer daqui para frente? Exatamente isso, de uma forma cada vez mais clínica, cada vez mais minuciosa. Eu vou dar alguns exemplos aqui para poder materializar. A gente cresceu muito ao longo desses anos e ganhou cota de forma relevante no consignado. A gente continua gostando muito do consignado, claro, mas o consignado tem portfólios diferentes dentro dele. A gente é bastante grande no privado e talvez o maior do mercado, e tem tudo para crescer no privado, e o privado continua funcionando bastante bem em termos de rentabilidade, mas em parte do público e predominantemente no INSS, o consignado na margem não tem um nível de rentabilidade que a gente julga compatível com o que a gente quer para o nosso portfólio. Então, a resposta sucinta da tua pergunta, que é ótima, é a gente vai buscar continuar crescendo o todo, mas alguns portfólios potencialmente vão estar mais para planos ou cair, e talvez o consignado INSS seja um desses casos, porque a rentabilidade, do jeito que se comprimiu entre um custo de funding e taxa de médio prazo, o custo da originação por canais externos, em parte pelo menos, e a taxa teto, que só caiu com a Selic, agora que a Selic subiu, a taxa não subiu, na prática, o spread líquido de um consignado INSS, principalmente o feito por canal externo, não justifica mais a minha dotação marginal de capital. Então, de forma muito... E o cross-sell marginal de um cliente do INSS também, indo para a segunda derivada, também não é o melhor cross-sell de todos. Então, eu consigo fazer um reinvestimento desse capital de forma muito mais efetiva numa financeira de veículos, que está crescendo, como vocês viram, 20% ano contra ano, e eu não tenho vontade nenhuma de desacelerar a financeira. Pequenas e médias empresas, tem muitos subportfólios ali, mas direcionalmente eu continuo querendo crescer pequenas e médias empresas. Já falei da ambição de dobrar em alguns anos. Dobrar não é dobrar a carteira per se, é o que o negócio como um todo cresça, e é um negócio altamente cross-sellável, com perdão da expressão, em que eu consigo fazer muita comissão e muito passivo também. Então, e grandes empresas? Grandes empresas é uma boa pergunta. A gente vai ser seletivo. A boa notícia é, como a gente foi bastante rigoroso em rentabilidade marginal nesses últimos ano e meio, eu diria, em grandes empresas, o nosso portfólio ele tem quase que constantemente caído na margem em grandes empresas, a gente, primeiro, não tem perdido receita, então a gente tem conseguido fazer um cross-sell em grandes empresas cada vez melhor. Eu estou produzindo mais com a mesma base de RWA, eu diria que em grandes empresas eu estou produzindo mais com menos RWA, e essa é uma agenda positiva. Claro que onde eu tiver oportunidade, quando o mercado de capitais enxugar um pouco, quando a concorrência como um todo em grandes empresas ficar um pouco mais saudável no ponto de vista de preços, eu vou estar muito mais leve e seco para poder expandir de novo. Não é um tema de apetite de crédito, e muito menos um tema de capital, é um tema de oportunidade e de alocação disciplinada de RWAs. Espero ter respondido aqui a pergunta. Não, super claro. Muito obrigado, Mário. Obrigado. Nós vamos agora para a próxima pergunta com o Yuri Fernandes, do JP Morgan. Oi, Yuri. Camila, bom dia, Mário, Gustavo. Acho que parabéns pela trajetória de melhora de ROE de vocês. Eu queria focar um pouquinho mais no equity de vocês ali no balanço. Esse TRI a gente viu que teve um impacto, acho que de um bi-300 já líquido de imposto, de alguns casos bem antigos, né? Falando aqui de Banespa, aqui, acho que de uma briga de PLR de aposentados aqui. Eu queria entender, assim, se isso é o que está trazendo o capital principal de vocês ter essa quedazinha de 20 bips, acho que é a primeira pergunta aí. E se vocês puderem dar um contexto do que é isso, se a gente deveria ver outros casos antigos, assim, impactando o patrimônio. Eu só consigo lembrar, talvez, do PIS e COFINS, que foi mais recente, mas só para entender um pouquinho, assim, se a gente deveria ver, talvez, essas surpresas em PL. Porque, fora isso, acho que no P&L foi tudo muito bom, né? É só essa questão do book que me chamou um pouquinho mais a atenção. Obrigado. Obrigado, Yuri. E obrigado por sempre olhar e fazer comentários sobre o capital. É um nível de diligência que a gente gosta bastante, então obrigado pelo challenge. A pergunta é ótima. Então,
Esse caso, para colocar nome, é um caso do Santander e Banesprev, né, que é o nosso veículo de previdência, como o nome diz, da época do Banespa, com uma associação chamada AFABESP. Esse é um caso de 1996, Yuri, então alguns, eu entrei no mercado esse ano, então muitos de vocês certamente não estavam nem no mercado ainda, então é um caso de 28 anos. E a gente poderia aqui ter, Yuri, a gente vinha lidando, a justiça obviamente tem o seu prazo, a gente vinha lidando com isso as we go, mas nos últimos 2 anos os casos começaram a ser homologados numa escala ainda pequena, e a gente poderia ter simplesmente seguido com o provisionamento derivado das homologações, mas a gente tomou uma atitude que, de novo, é permitida por um banco que tem um resultado orgânico que comporta, um capital orgânico que comporta, nesse caso, e a gente preferiu fazer, meados desse ano, no segundo TRI pro terceiro, um acordo, a gente desenha o acordo no segundo e executa no terceiro, que é um acordo com essa associação e com seus advogados, pelo qual a gente oferece um acerto financeiro material para cada um deles, num total bruto de 2,7 bilhões de reais. A gente trabalha bastante nesse acordo, depois, a partir do momento que o acordo é alinhado, eles trabalham dentro da associação dos advogados para trazer a aderência, porque o acordo ele é por adesão. A gente consegue 90% de adesão, o que é bastante alto, dado que a gente está falando de pessoas mais idosas, nem sempre tão acessíveis, e essa adesão faz com que a gente tenha, então, um acordo total, esses 2,7 viram aproximadamente 2,4, eu estou falando números redondos, o que, de forma líquida, geram uma dotação no capital, uma alocação de capital de 1,3 bi, que você cita corretamente. Então, em resumo, é um caso bastante antigo, que a gente tomou a atitude de querer resolvê-lo agora e não deixar, vamos dizer, em accrual isso ao longo dos próximos anos. A gente também elimina, Yuri, um risco importante de que os casos futuramente homologados pudessem ter montantes maiores, então a gente contém e limita, se eu puder usar a expressão, limita o custo, ou limita a perda num montante aceitável. A gente tinha um acompanhamento super próximo disso através do nosso jurídico, que a gente preferiu tomar esse passo de acordar e reconhecer agora no terceiro TRI, que é quando de fato as adesões acontecem. O pagamento, por acaso, foi agora em outubro e a gente está captando a maior parte disso no Select, no AAA, então o dinheiro está voltando para a gente em investimentos. A contabilização em capital é por um tema técnico, o Gustavo pode comentar aqui um pouco mais, mas enfim, a gente pode follow-up offline. Mas essencialmente, dado que isso tem a ver com benefício pós-emprego, tem uma alcunha contábil específica para esse tipo de situação que permite que seja reconhecido direto no OCI, né, no equivalente ao OCI brasileiro. Isso, obviamente, debatido ad nauseam e reforçado com auditor interno, externo, global, etc. E a gente está bastante confortável e, obviamente, regulador. Então, a contabilização está correta, ela tem a ver com, eu diria, a resolução. Comprehensively speaking, a adesão não foi de 100%, então você vai perguntar, e os 10%? Os 10% vão continuar em accrual, mas há uma materialidade muito menor e, obviamente, a gente tem provisão para isso vai aparecer ao longo do tempo. Então, não esperamos algo nesse caso que seja material e não temos outros casos de materialidade, Yuri, que foi a segunda parte da sua pergunta, que deveriam aparecer e decisões que a gente tem que tomar nos próximos trimestres. Esse era um grande caso antigo, que poderia ter sido de muitos mais bilhões e que a gente está aqui cutting num nível aceitável e colocando no resultado, no balanço no caso, porque a gente podia fazer e preferiu fazer agora. Super claro, Mário. Obrigado pela resposta técnica. Obrigado. Nós vamos agora para uma pergunta do Banco Safra com o Daniel Vaz. Olá, Vaz, bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Mário, Gustavo. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas e parabéns pela trajetória do seu resultado. Olhando para a sua carteira, assim, a parte principalmente de trajetória, você tem o Consumer Finance ganhando cada vez mais relevância como um todo, né? Então, a financeira ganha parte disso. E aliado a essa trajetória, a gente tem a 4966, a regulação que deve entrar agora em janeiro. Ele deve trazer uma necessidade de provisão maior em originação desses financiamentos de veículos, né? Então, você tem um loss given default que é majorado por conta de um ativo de recuperação que você traz a valor presente, né? Então, como que vocês têm trabalhado, né, com esse impacto? Eu queria entender o impacto no seu nível recorrente de provisão
E assim, se o seu capital principal, que hoje está um pouquinho mais abaixo dos pares, ali em 11%, se isso tem algum hit que a gente deve trabalhar para o começo do ano que vem. Obrigado. Eu vou começar e aqui levanto a bola para o Gustavo. Daniel, obrigado pela pergunta também, um ótimo tema para a gente cobrir. A gente ainda não está antecipando para o mercado a magnitude. Obviamente a gente está trabalhando já há bastante tempo, há muitos meses, e é um trabalho não só técnico do time nosso de contabilidade e de modelos de provisões. Gustavo, eu e vários estamos envolvidos. Dizer que não tem nenhum impacto seria subestimar, obviamente, uma evolução da regulação, então, obviamente, existe algum impacto. A gente não imagina que esse impacto vai ser material a ponto de, numa trajetória anual, se a gente puder pegar o full year 25, a gente não imagina que vai ser material do ponto de vista de impacto no CET1 para afetar nossa capacidade de payout. Então, já antecipando uma pergunta implícita no que você está perguntando, a gente não está dividindo a materialidade. Existe sim, mas a gente não espera que esse impacto, esse ajuste de CET1 seja material a ponto de afetar a nossa capacidade de distribuir proventos ao longo do ano que vem. Isso é um dado. Vou pedir para o Gustavo comentar um pouco mais o tema da financeira, eu ou outros, mas sem dúvida esse é um tema importante de toda a indústria e a gente está olhando super de perto e, de novo, no macro a gente vai fazer o que tem que ser feito, vai evoluir os modelos, mas imagina que isso ao longo do 25 vai ser algo que é absorvível e será absorvido ao longo do ano. Mas, Gustavo? Então, sobre a lógica do portfólio, vale para o da financeira, mas para todos os portfólios, né? Então, a gente já opera há muitos anos com a normativa FRS 9 do grupo, né? Agora a gente vai aplicar a 4966. Então, o nosso processo decisório de tomada de decisão de concessão, ele é baseado em todos os aspectos das normas que a gente opera. Então, a gente não tem surpresas, eu não sei se talvez foi o ângulo da sua pergunta, mas a gente não teria surpresas no que a gente está produzindo na financeira aplicando a 4966. Então, como a gente usa o FRS, a gente sabe praticamente qual que é o impacto da 4966 hoje, na tomada de decisão de portfólio marginal para todos os portfólios que a gente faz para todos os portfólios, visão produto, portfólio e cliente, a gente aplica a mensuração do que a gente espera de performance baseado nas normativas que a gente conhece e a gente usa também muito da nossa experiência de FRS 9. Tá? Então, eu acho que foi um pouco esse o ângulo da tua pergunta, obviamente que a gente já está aplicando na tomada de decisão e sobre esse rigor técnico e de melhor alocação de capital, isso é uma variável que a gente já tem usado há alguns trimestres. Então, não muda nada o nosso modus operandi. Então, a gente não tem que se adaptar, a gente já está adaptado. Tá? Então, de forma geral, para todos os portfólios é isso. Aí o que o Mário comentou também, é uma norma nova, a 4966 difere da 2082 e, naturalmente, essa diferença ela já traz mais provisionamento. Então, a 4966 tem mais provisionamento do que a 2082. Então, potencialmente, a gente vai ter, sim, um ajuste no patrimônio. Fechado, obrigado pela resposta. Obrigado. Próximo participante é o Mário Pierre, do Bank of America. Mário, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de fazer pergunta. Mário, eu queria entender um pouco assim, o cenário macro no Brasil nos últimos meses deu uma piorada, né? A gente está vendo aí a curva futura continua subindo, tem mais incerteza. Eu queria entender, então, como é que você está vendo dois segmentos em especial, o de pequenas e médias empresas e o de baixa renda. Acho que vocês falaram muito pouco de baixa renda. No passado era um tópico que vocês discutiam como potencial de oportunidade e agora não ouvi muito de baixa renda. Então, eu queria entender se a estratégia ali muda e nas pequenas e médias empresas, como é que você está vendo a competição e seu apetite de crédito para o segmento? Obrigado. Obrigado, Mário. Ótima pergunta. A gente falou menos de massivos ou de baixa renda por escolher simplesmente os tópicos para abordar em cada apresentação, mas obviamente continua sendo um grande foco. A gente não está saindo e nem diminuindo de forma material o nosso baixa renda. O que a gente está fazendo é um trabalho contínuo de de-risking nesse portfólio, em todos, mas nesse portfólio em particular, Mário,
E eu diria que hoje a gente está separando aqui as safras antigas, em que a gente faz o de-risking, e as safras mais novas, os últimos 2 anos principalmente, eu diria que a gente está com a base de clientes de baixa renda que a gente quer estar. A gente continua, claro, numa expansão da franquia, a gente continua atraindo clientes novos com cada vez mais dados, cada vez mais uso de tecnologia, então a nossa agregação de clientes novos está sendo cada vez mais assertiva e, sem dúvida, o nosso crescimento passa pela baixa renda. Agora, quando eu falo de ser bastante criterioso em como eu aloco capital, cruzando com a pergunta aqui um pouco atrás, o INSS, o consignado INSS tem bastante baixa renda ali. Se eu perceber que minha rentabilidade marginal daquele consignado INSS para baixa renda não é adequada e a minha capacidade de cross-sell tampouco é muito grande, porque o limite de renda disponível daquele cliente é baixo, eu vou fazer menos disso no futuro próximo. É menos até por apetite de crédito, Mário, e é mais por disciplina de capital. Então, eu diria que o nosso foco em rendas massivas ou baixa renda e o nosso foco em pequenas e médias empresas, ele vai estar calibrado por um overlay de apetite de crédito, que a gente não mudou materialmente nesses anos. Então, faz 2 anos e alguns meses que a gente implementou todos os ajustes principais que a gente queria fazer de apetite de crédito. E de lá para cá foi calibragem normal dos borders e ficar testando e ajustando, que é gestão normal de banco. Mas ajustes materiais a gente não fez nenhum. Então, a gente está com um apetite num nível compatível com os últimos anos, ou seja, mais para o conservador, eu diria, do que para o ambicioso ou agressivo. A gente não pretende mudar esse apetite. E a derivada seguinte é onde eu rentabilizo melhor o capital que eu tenho. Então, eu continuo voltado a crescer em massivos? Continuo. Menos com produtos em que eu rentabilizo pouco e gero pouco cross-sell, e mais, dentro do apetite de crédito que eu tenho, com produtos que me trazem mais relação transacional e, portanto, mais principalidade, e junto disso comissões, junto disso funding barato, depósito barato. Então, em rendas massivas, a grande agenda é o dueto cartão e cheque. Mas isso tem um potencial, né, custo de crédito mais alto do que o consignado, do que o imobiliário. É verdade. Mas ajustado ao quanto eu consigo produzir de spread nessas carteiras, quanto de transacional eu trago, portanto, o spread, vamos dizer, ampliado contra o custo de crédito dentro do apetite que eu tenho, a gente está bastante seguro que focar nos produtos que geram relação transacional é o caminho correto, inclusive em rendas massivas. De novo, dentro de um apetite de risco que eu não alterei. Vale o mesmo, de certa forma, para pequenas e médias empresas. E mais para médias empresas, a gente está tendo um aumento de RJ bastante importante esse ano, possivelmente é o ano recorde de RJs, e isso nas high PIMs nossas aqui, a gente está tendo mais RJs do que a gente teve, isso traz um elemento de delta, e a gente viu isso no Novo 90, não é nada que no todo nos preocupe, mas a gente vai olhar de forma bastante atenciosa. O que for mais gestão de portfólio, de pequenas empresas, está indo bastante bem, e o que for mais aprovação nome a nome, Mário, a gente vai continuar olhando de forma criteriosa o setor, a alavancagem da empresa. Preocupa sim as empresas mais alavancadas, claro, porque com juro base de 11, quase indo para 12, talvez 13, mais o spread, obviamente o custo de financiamento marginal dessas empresas é bastante alto e por bastante tempo. Então, existe um ponto de atenção sim com empresas em geral e menos nesse sentido com o PF, porque a PF já paga um juro alto anyway e não vai ser a Selic aumentando, que vai aumentar materialmente o custo all-in da PF nesse sentido. Espero ter coberto aqui teus pontos. Obrigado. A pergunta agora é do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Oi, Pedro, bom dia. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta, parabéns pelo resultado também, Mário. 2 rápidas, primeiro, serviços, eu perguntei também já no último call e era esperado que fosse dar uma arrefecida e continua muito forte, né, 2 dígitos ano a ano. Se puder elaborar um pouquinho mais por trás disso e o que a gente pode ver para o ano que vem. E aí, voltando ao racional de crescer de forma eficiente em capital, alocação ótima de RWA, ficou bem claro isso no corporate, né? E aí eu queria transbordar isso um pouquinho para o consumer finance, né? Que aqui 4-5% de crescimento de carteira é muito forte. Se você está vendo aqui também mais oportunidades para continuar crescendo nesse ritmo nos próximos trimestres. Obrigado. Legal, Pedro, obrigado. Ótimas perguntas. Falando rápido aqui de comissões ou serviços como um todo, já há algum tempo, eu diria que há alguns anos, eu tenho falado com vocês, né, do nosso foco em diversificação do macro portfólio de negócios. Isso é sim criar uma diversificação em crédito, mas é construir um business muito mais potente de comissões, relativamente à base de RWAs que a gente sempre teve.
a gente, comparativamente a alguns dos nossos grandes pares, como que você representa, Pedro, a gente tem historicamente um índice de comissões por RWA mais baixo. Isso, obviamente, é um diagnóstico fácil de fazer, não tão fácil de fixar, e é um trabalho consistente de foco, de direcionamento, de incentivos, mas não basta ser aquele incentivo do sprint da rede comercial que você faz uma campanha para uma viagem e depois passa. Tem que ser algo de fato estrutural na organização, né? E são muitas respostas. Então, eu gosto mais do que o crescimento em si, de ver que ele é bastante diversificado entre várias linhas. Sempre, claro, tem algumas que se destacam mais. Esse TRI teve um mercado de capitais negativo, mas obviamente a gente tem uma franquia potente. A gente teve talvez em menos transações de mercado de capitais em alguns casos, de novo, pura disciplina de capital e não querer entrar naqueles que estavam apertados demais. Então, para mim, o ponto de comissões, Pedro, é ter várias linhas de comissões que passam de 1 bi ano, a gente já tem 7, e as contas de alguns bis ano, cartões e seguros, por exemplo, tem que aumentar. Então, a gente teve um bom crescimento de consórcio no TRI? Teve, anualizado 2 dígitos. Eu estou feliz? Não estou, porque a gente tem que pensar num negócio de consórcio que em poucos anos é o dobro. E esse eu falo o dobro de número mesmo, de resultado material. Então, a gente tem um negócio de 1 bi de consórcio, e se ele não chegar em alguns anos, e não pode ser 10, a um negócio de 2 bi, não como um patamar final, mas é um próximo degrau, eu sem dúvida não vou estar satisfeito, então pode me cobrar pelo consórcio, por exemplo. Então, no fundo é pegar essas grandes linhas de comissões e fazê-las crescerem de forma que cada uma delas fique mais material, mas a agenda por trás disso é um foco bastante disciplinado nosso em medir, e eu falo explicitamente isso, medir FIIs por RWA como um dos grandes KPIs do banco. Então, a gente sistematiza isso ao longo desse ano e a partir daqui a gente vai continuar de forma ainda mais clínica, eu diria, focando nesse KPI e buscando convergir com os best practices que tem no mercado e também fora do Brasil. O tema da financeira. Eu levanto a bola e o Gustavo complementa, que é um negócio que inclusive está sob gestão dele. A gente olha para a financeira, apesar de financeira ser o clássico monoproduto, vamos dizer assim, né? Até é uma empresa separada nossa, é Moré Veículos, e é de fato tocada de forma bastante integrada, mas bastante independente. A gente tem uma liderança impecável ali. Mas o que a gente fez bem nos últimos anos foi também olhar a financeira beyond, Pedro, o que o próprio negócio traz. O próprio negócio, o Gustavo vai falar, o próprio negócio super para de pé. Eu poderia não estar fazendo nenhum cross-sell com o banco, eu poderia não estar trazendo 500 plus, vão ser quase 600 mil clientes esse ano como correntistas ativos do banco. O negócio, ele é bastante rentável, dentro do apetite de risco que lá atrás a gente definiu, e dada a nossa penetração, a gente está em milhares de dealers ao redor do Brasil, a gente origina entre 80% e 90% de tudo que o mercado vê de financiamento de veículos, escolhe fazer 21, 22 dentro do nosso apetite. Mas, Gustavo, comenta um pouquinho mais. Não, exatamente esse o ângulo, Pedro. Assim, a gente escolhe fazer 21, 22, né? Então, na financeira, a gente mede contrato a contrato, tá? Então, a gente toma decisões por contrato, a gente acompanha contrato a contrato, todas as performances, com as melhores métricas, e voltando à pergunta anterior, e usando também as métricas de provisões em ambos os gaps. Então, a performance continua boa, na margem a gente consegue, a gente projeta, o que a gente está projetando está se confirmando, né? A gente vai expandir ao ponto de que essa performance se mantenha, a gente não gostaria de reduzir a performance sob a ótica de rentabilidade na partida e depois a verificada. Então, a gente acredita que tem espaço, mas a gente vai crescer de acordo com a demanda para esse perfil de risco e com a característica que a gente está trabalhando. Existe a possibilidade de ampliar mais? Existe, mas eu vou para um degrau de rentabilidade, de performance, que dentro dela está a performance creditícia, que hoje para a gente faz menos sentido. Mas existe bastante demanda no mercado de autos e a gente está operando onde a gente tem conforto e a gente está mirando uma rentabilidade que é bastante interessante. Eu diria que para fechar, Pedro, a rentabilidade marginal que a gente está tendo, não está buscando ter, que a gente está tendo na financeira, ela é na margem, sem cross-sell nenhum, já compatível com o grande degrau de ROT que a gente quer chegar no banco como um todo. Então, a financeira está nos puxando para cima e não para o lado ou para baixo. Então, só para deixar essa mensagem de que a gente tem a disciplina contrato a contrato que o Gustavo mencionou e, de certa forma, é o benchmark do que eu quero e estou fazendo para todos os outros portfólios do banco. Tá claro. Muito obrigado. Obrigado, Pedro.
A gente vai agora com o Thiago Batista, do UBS. Bom dia, Thiago. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Vamos lá. A minha pergunta, Mário, você e o Gustavo já comentaram ao longo do call a importância da rentabilidade do banco. No passado, vocês indicaram, no passado, acho que no trimestre passado, isso saiu uma matéria de jornal recentemente, indicando que o ROI poderia voltar ao nível de 20% no médio prazo. A pergunta aqui é quais são as alavancas mais importantes para esse retorno sair do 16, 17 que a gente tem hoje e atingir essa ambição ali ao redor de 20? E se de alguma maneira a Selic nesse novo patamar, que não sei se é 12, 13, qual que vai ser, se isso atrapalha esse processo de levar o ROI do banco ao redor de 20? Não, Thiago, ótima pergunta. Eu vou começar até pelo segundo pedaço, ele ajuda a tocar no primeiro, né? A Selic mais alta ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Então, para ser prático aqui, a gente tem, historicamente, vocês, né, seguem o banco há bastante tempo, a gente tem uma sensibilidade na margem negativa para a subida de juros, dado o custo de carregar o nosso portfólio álcool e principalmente o fato de que, historicamente, a gente fez toda a nossa produção da PF, que é pré-fixada, numa base fundeada sem hedge, né? Então, é assim que a gente, por anos ou décadas, tocou. Então, na prática, o juro sobe, você tem um custo de carrego maior, isso é percebido em margem com o mercado. E quando sobe muito rápido, como aconteceu ali entre 21 e 22, a gente viu o que aconteceu. Na margem, então, tem um delta custo de carrego, na prática, do backbook, como a gente chama, né, da produção histórica e do portfólio álcool. Daqui para frente, a gente tem buscado e vai continuar buscando neutralizar mais e mais esse movimento, porque a gente quer ter, e eu já comentei isso em situações passadas, a gente quer trazer mais previsibilidade e menos volatilidade para o resultado. Uma das, talvez, volatilidades ou imprevisibilidades históricas que a gente tinha era associada a essa posição long juros bastante estrutural que a gente sempre teve. Então, a gente vai, na margem, Thiago, buscar fazer mais a gestão desse equilíbrio de passivos e ativos e, com isso, buscar neutralizar com o tempo, o que vai fazer com que o efeito de juros para cima ou para baixo fique diminuído ao longo do tempo no nosso resultado, o que eu espero que, para os analistas, para os investidores, facilite a leitura, a compreensão e projeção do que é o Santander, para onde a gente está apontando para os próximos anos. Tá? Trazendo isso para a pergunta de rentabilidade, então, eu teria um detrator da minha melhora de recuperação, da minha recuperação de rentabilidade por conta da Selic, que eu vou buscar neutralizar ao máximo, que é o argumento que eu acabei de fazer. Mas quais são as grandes alavancas? De certa forma, é um wrap-up do que a gente falou, seja na apresentação, um pouco do Q&A, continuar focando de forma bastante disciplinada nesse índice simplesinho aqui de FII sobre RWA, que eu citei aqui na pergunta do Pedro. E um outro índice fundamental é passivos, e, de certa forma, passivos de floating, né? O Vista e o nosso, a gente chama de conta max, o nosso dinheiro que fica investido a taxas baixas. Esse floating, esse depósito transacional, também o índice desse depósito por RWA. O que reforça o meu argumento de que o crédito tem a sua importância, sim, ele tem que ser bem precificado, ele tem que valer a pena, mas ele vale a pena mesmo quando eu consigo trazer a partir do crédito mais comissões e mais passivo barato para o banco de forma simplificada. Então, as grandes alavancas são comissões, são o funding e uma precificação cada vez mais clínica do crédito. Então, o crédito tem seu papel, a gente tem uma carteira ampliada de 660 bilhões, então, obviamente, essa carteira tem que continuar crescendo, mas a minha capacidade de, ao rodar essa carteira, que é relativamente curta, a gente precificar melhor, e cada 0,10 vale muito e cada 0,15 vale mais ainda, essas três coisas somadas, eu diria que capitalizadas, vão fazer com que a gente siga para um patamar de ROI mais alto. Isso eu estou falando de top line. Junto disso, uma gestão super eficiente de gasto, a gente tem feito e a gente vai buscar fazer mais ainda. Acho que a gente está num patamar em que a gente pode buscar ser mais eficiente ainda, dada a franquia como ela está, dada a tecnologia que a gente já embarcou, dado que a gente está embarcando de tecnologia nos próximos 1, 2 anos. Então, a gente vai buscar ser mais eficiente ainda do ponto de vista de despesas e, obviamente, o controle do provisionamento de crédito
com safras melhores que a gente está fazendo, está mostrando isso, a gente precisa continuar fazendo, e aí com isso abrindo mandíbulas cada vez mais potentes entre o que eu ganho em cima, com qualidade, e o que eu pago, de certa forma, como despesas, como provisões e como outros aqui, e essa alavanca bastante potente vai fazer com que a gente caminhe nos próximos anos para um patamar de rentabilidade, como eu falei lá naquela entrevista que você citou. Obrigado. Próximo participante é o Brian Flores, analista do Citibank. Olá, Brian. Olá, Camila. Mário, Gustavo, obrigado pela oportunidade. Só um follow-up, talvez, nessa pergunta, porque achei bem interessante, sim, acho que é ótima. Acho que, em algum ponto, talvez, da narrativa, parecia que uma melhora estrutural no ROE ia vir da mão, também com, talvez, uma retomada de risco nos segmentos, talvez, PF, né, algumas linhas um pouco mais arriscadas. Acho que a mensagem está ficando, talvez, um pouco mais, eu vou falar assim, conservadora, pode ser, muito focada na disciplina, em termos de, como você falou, de alocação de capital. Então, eu só queria talvez só confirmar se o que a gente deveria ver para frente, talvez um crescimento da carteira expandida um pouco menor, como você falou, aquelas alavancas virando talvez um pouco mais relevantes daqui para frente, seja precificação, comissões, etc., não é eficiência. Não, Brian, ótimo. Bom, ainda que a gente não esteja formalmente dando guidance aqui, vocês sabem que a gente não dá guidance no Brasil, o grupo faz isso por todos, né? Mas sim, acho que direcionalmente você e todos os analistas e investidores aqui escutando a gente poderiam esperar que, dada essa gestão que eu tenho chamado de clínica, né, muito disciplinada de como eu aloco capital, que a gente tem uma base de capital já bastante grande, uma carteira ampliada, como eu falei, de quase 700 bilhões. Então, assim, a gente tem muita matéria-prima para trabalhar e para extrair mais comissões, depósitos e preços melhores em margem de crédito pura e simples. Continuamos querendo crescer a carteira? Sim, mas como eu vou crescer a carteira e crescer até bem, 2 dígitos, etc., em alguns portfólios e outros eu vou potencialmente diminuir, e eu citei o consignado INSS, é bastante, quase que um dado que pelo menos nos próximos trimestres eu vou diminuir no consignado INSS, e tudo bem. Na prática, eu potencialmente vou ter um crescimento de carteira nos próximos trimestres, pelo menos, num nível mais parecido com mid-single digit do que um high single digit, como eventualmente o mercado vai crescer. Mas, de novo, isso é derivado de uma disciplina de capital bastante fina, com uma visão cliente, claro, como crédito, como um meio para eu capturar essa relação principal e transacional com o cliente. Então, onde eu conseguir capturar, eu vou fazer. E sem uma expansão de apetite, Brian, super importante teu ponto, sem uma expansão de apetite, dado que a gente está lendo as mesmas notícias e vendo, quer dizer, o mercado não está exatamente fácil, ele deteriorou, a economia está bem até, mas o mercado está antecipando uma deterioração, seja de inflação, seja de juros e, consequentemente, tudo que vem junto. Então, a gente não está se lançando largos aqui para fazer um grande statement de, olha, vamos abrir e com isso a gente recupera o ROT. Eu poderia até crescer o ROT mais rápido se eu fizesse isso, mas eu não acredito num crescimento mais sprint mode. Eu prefiro crescer mais um marathon mode aqui e chegar lá. Não que demore 40 anos para a gente fazer isso, obviamente a gente vai fazer muito antes, mas eu prefiro crescer de forma consistente e recorrente, e isso toma alguns tris a mais, mas não muito mais do que isso. Tá? Obrigado. Obrigado. Agora nós temos uma pergunta do Eduardo Rosman, analista do BTG Pactual. Bom dia, Rosman. Oi, bom dia a todos, parabéns pelo resultado. Eu queria fazer um follow-up no tema de principalidade, né? Acho que o Mário falou bastante disso, nessa obsessão, né? E disse que o crédito não é o fim, né? Você falou muito de comissões, funding e também precificar o crédito bem. Mas como é que a gente aqui de fora, como analista, consegue acompanhar que banco está fazendo um trabalho melhor de principalidade, né? Porque hoje todo mundo tem falado sobre isso e fica muito difícil da gente acompanhar. O que você sugeriria assim, para a gente olhar e, enfim, no futuro te cobrar aí? Obrigado. Não, ótimo, Rosman, gostei. De certa forma, eu tentei tocar em como a gente está internamente se cobrando, e sem dúvida vocês deveriam nos cobrar de forma razoavelmente convergente para a gente poder falar da mesma forma. Mas quando eu falo desses índices que eu citei aqui, né, das comissões por RWA, ou depósitos baratos ou floating por RWA,
Quando eu falo de reduzir o custo de funding estrutural do banco também, Rosman, isso também é uma métrica de principalidade, porque tem uma parte do custo de funding que tem a ver com um atacado, vamos chamar assim, em que eu estou consistentemente pagando cada vez menos os meus CDBs. A gente fez emissões de letras no passado recente a níveis historicamente super baixos também. Então tem essa parte que tem menos a ver com principalidade, mas a redução do custo de funding significa que eu traga floating de forma muito mais material dos clientes que transacionam comigo, sejam as grandes empresas, que também geram dinheiro, deixam dinheiro parado na conta, as pequenas e médias e, sem dúvida, a PF, até mesmo private, né? Todo cliente private também deixa lá seu saldo na conta, mas só com aquele cliente que está transacionando. Então, olhar comissões e olhar o floating, e junto do floating, como que o meu funding mix está mudando. Então, o meu funding não mudou, a minha captação não mudou tanto tri contra tri, mas a qualidade mudou. Então, quando você olhar no within, né, com os detalhezinhos de como evoluiu, e a gente espera poder mostrar isso ao longo dos próximos tris, você vai ver uma qualidade cada vez melhor. Então, como medir a gente se a gente está fazendo agenda de principalidade? Pela evolução das mandíbulas entre quanto eu cresço capital, RWA, versus quanto eu cresço as outras linhas. Obviamente tem que ser a um custo de crédito adequado, então você tem que medir quanto evolui minha margem de crédito versus quanto evolui minha PDD. Você tem que ver quanto evolui minha margem como um todo, incluindo comissões versus quanto evolui minha PDD, porque daí é o cross-sell que eu faço com o cliente. E, obviamente, meus indicadores, que a gente vai compartilhar mais com vocês, de como está evoluindo o meu número de clientes principais, como que essa agenda, do jeito que eu meço, e aí cada banco vai medir, claro, da sua forma, mas a gente abre para vocês em detalhes a metodologia pela qual a gente mede. Se for de interesse geral, a gente traz até numa divulgação uma versão pocket, mas tem uma ciência que a gente há um ano começou, Rosman, a desenvolver, de como a gente mede. A gente antes falava de vinculação, mas a vinculação é uma visão produto, X produtos. Isso não é visão cliente, né? Então, a derivada principal é como é que o cliente vê a relação principal dele, e a gente infere isso com dados, e eu posso comentar mais. Então, seja via mensuração de principalidade, seja via as mandíbulas que a gente vai construindo na conta de resultado, vocês vão ajudar a gente a avaliar se a gente está tendo sucesso ou não, mas do nosso lado, a gente vai ser super disciplinado em seguir cada um desses dados, e alguns deles eu pincelei aqui para vocês hoje. Mas obrigado pela pergunta. Eu que agradeço. Obrigado. We will now turn to English with Tito Labarta from Goldman Sachs. Good morning, Tito. Thank you, Camila. Good morning, Mario, Gustavo. Thank you for the call and taking my question. I want to ask you about the net interest income growth, I guess particularly maybe on the client NII, because thinking, to your prior response on improving profitability, if we look at client NII, it's growing around high single digits on a year-over-year basis. The market NII, benefited a little bit as rates came down, but maybe there's a bit of a headwind there with rates going up or staying higher for longer. So how do you think about your ability to potentially accelerate the growth in client NII, particularly in maybe in a more challenging macro scenario and slightly more cautious tone that you have? Can you accelerate from here, or how do you think about the client NII growth in the current environment? Thank you. Sure, Tito. Thanks for the question. So focusing on client NII, two variables, right? Volume and spread. So on the volume side, I already mentioned we are going to be focused on my marginal allocation of RWAs, focused on the marginal returns, on that credit and the capacity to cross-sell overall, on my overall broader credit relationship. So that's already set. But I'm also going to focus on looking at the RWA density so that I can produce more portfolio with the same RWA. I didn't mention this before, so I'm going to be focused on all the angles. The marginal return, the cross-sellable return, and the RWA density. So that's on the volume side. But the most important part of the answer is really spread and pricing discipline. Not that we haven't done it in the past. Obviously, we've been disciplined, like the whole market, but we've been much more clinical over the past few quarters, particularly this one, as we look into the fifth derivative of every portfolio we have. I mentioned the INSS portfolio, the payroll loan portfolio, but that's the same as we've done in many other portfolios. We've looked at the credit cards portfolio, which is part of our growing agenda, and we found out that some cuts of our even higher income credit cards
they were more costly on the benefits I was giving to the client than the potential interchange and financing, which for these high-income clients is a very limited sum. So my clinical analysis that I mentioned before has to do with all my marginal production, even in credit cards where I want to grow, at the Financiera, at the auto finance business, which Gustavo covered, and obviously on all other credit portfolios within individuals and SMEs. So the answer has to be on a very strict pricing discipline, which we believe we're having more and more. There's more to do, by the way. I don't think we're at the optimum stage, but we are gradually and rapidly actually growing into that direction. The combination of a volume that will keep growing, but not as steadily as in some businesses we have, but with a very strict pricing discipline, I believe we can continue to expand our clients' NII. I won't give you like the percentage guidance type, but we should keep progressing on the credit side for sure. On the liability side, well, with rates going up, on the client margin, we will make more money, obviously, on deposits by definition. But when we look particularly at the credit side, the combination of better spreads, which we hope to continue on and on for the next quarters and hopefully years, and with some volume increase, the combination of those should be a positive jaws coming from client NII as well, credit client NII particularly. Great, perfect. Thank you, Mario. Thanks. E com isso concluímos a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de agradecer a todos por terem estado conosco nessa manhã. E depois dessa videoconferência, eu e todo o time de Relações com Investidores do Santander Brasil estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha permanecido. Muito obrigada, tenham um ótimo dia e até a próxima. Obrigado a todos. Até.